eu até fiz uma pergunta, o que vocês estão achando da aula remota? A maioria, prefiro presencial, tal, tal, tal. Eu falei assim, gente, eu também, né? Mas a gente também tem que abrir a cabeça que muita coisa vai mudar. Você quer ver, Ah, Pedro? com certeza. No ambiente de trabalho, eu tenho para mim que a pessoa, não falo nem em escola, não, ou faculdade, mas vamos supor, se você hoje trabalha remotamente na sua empresa, principalmente a área burocrática, a área administrativa, né? Que é um mal necessário que as empresas sabem que é é uma área de apoio, né? É, Não é a área principal da empresa, que a área principal da empresa é o processo produtivo, a gente sabe disso. A isso área aí. administrativa, finanças, contabilidade é uma área de apoio. Se a pessoa vê que dá para trabalhar em casa, as empresas não vão mais voltar com esse pessoal, tenho certeza Com disso. certeza. Então, assim, já é uma Com mudança. certeza. Isso já acontece em países desenvolvidos, né? O trabalho É. remoto já é muito comum em países desenvolvidos. Para a gente, que a gente ainda tem aquela necessidade de estar vigiando, de É a cultura, né? Que a gente está falando no cultura. ano passado, porque o pessoal da XP Investimento, eles vão migrar tudo para o remoto, né? Aham, Eles vão, já estão nesse projeto aí para poder. E assim, você pensar bem o remoto, porque tem tanto sistema hoje que você já consegue visualizar, né? Se o mouse está mexendo, se não está, que site você está abrindo com os laptops da empresa, que já dá para você fazer essa gestão. é. Agora, a questão do trabalho remoto, você economiza muito, né? Com segurança, com É. menos deslocamento, né? Nas ruas. Verdade. E eu assim, igual aula, eu gosto, porque eu estou no conforto da minha casa, Exato, eu não né? pego estrada para ir para Comer, aí. pega estrada, come É, alguma coisa aqui, dá uma descansada no intervalo, você fica mais relaxado. Para mim é bom. Agora, assim, eu também sou a favor se não sei, né? Mas, igual o trabalho, você pode fazer o híbrido, né? Um pouco remoto, um pouco uhum, presencial. Isso, uhum, faculdade, mesma coisa. Eu acho que o futuro é. talvez migre para isso, né? Exato. O que eu estou tentando falar, não sei se eu consegui. A gente tem que tentar enxergar as mudanças que estão acontecendo, senão você vai ficando, entendeu? Igual, por É, exemplo, senão você fica para trás. eu como professor, eu já sei que o ensino à distância vai virar uma realidade muito mais forte depois, entendeu? Não Depois, agora, né? mas já tem uma geração que já nasce com o celular na mão. Esse pessoal já não vai ter tanta dificuldade. Eu dou aula para ensino médio, porque eu dou aula para o Sebrae, entendeu? Durante o dia. Uhum. É diferente até, os meninos já têm uma facilidade muito maior, né? Não desmerecendo vocês, mas eles participam da aula, eles parecem que eles adoram, porque já nasceram com esse negócio na mão, entendeu? É diferente. Então eu já vejo isso. E uma coisa que eu só, gente, isso vai estar um pouquinho envolvido também dentro do que a gente está estudando, tá? Vocês me perdoem aí, mas eu não é para enrolar a aula aqui, não, é porque surgiu esse assunto. Mas só vou concluir aqui. Tem uma faculdade aqui em Cataguases, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Faculdade Sudamérica. Essa faculdade, ela era de um dono aqui de Cataguases, um empresário era daqui de Cataguases. Ele vendeu para um grupo de Viçosa, né? Há 2 ou 3 anos atrás, o grupo de Viçosa assumiu e o grupo de Viçosa, ele é forte no ensino à distância, entendeu? Então, na época, nós, professores, ficamos preocupados. Falei, puxa vida, acho que agora eles vão migrar para o ensino à distância, nós vamos perder o emprego. Aquela preocupação que passa, né? Toda mudança gera aquela incerteza. E aí, de fato, eles falaram, não, gente, a gente não tem intenção, não. Tanto que eles investiram, aumentaram a faculdade, colocaram 3 andares, uma obra rápida, assim, sabe? Feita em meses, colocou operário trabalhando dia e noite. Falou, não, a gente não ia investir num prédio para colocar ensino de distância. Mas, aí é aquilo que você falou. Só que eles colocaram um estúdio. Eles fizeram, gente, é sério, vou contar isso aqui para vocês, mas serve de enriquecimento. Eles colocaram um estúdio lá, e eu trabalho lá, eu sou, além de professor, sou coordenador também de um curso não é de coordenador de curso, eu coordenador do CPA, então eu tenho um horário administrativo que fala, né? Então eu fico lá à tarde e tal também. Aí é o Pedro que eu estou conversando. Aí o Pedro, o que que acontece? Eles colocaram um estúdio, mas igualzinho estúdio de televisão, entendeu? Tudo com espuma, por causa do som, aquelas câmeras enormes, sabe, que gira, igual de televisão. Em HD mesmo, né? Isso, ô Pedro, por Deus do céu, a partir daquele momento eu mudei a mentalidade. E aí eles estavam testando. Aí ele espalhou um monte de gente, né, no corredor lá, com o celular, acionando o estúdio. Eu fiquei como se eu estivesse dando aula, fingindo que eu estava dando aula, e todo mundo interagindo comigo. É, é igual a gente está fazendo aqui. Mas É assim, legal. qualidade. Eu falei, gente, que loucura, cara. Dá aí com o quadro direitinho atrás. Eu falei assim, gente.
não é uma coisa assim, De entendeu? outro mundo, né? Não é uma coisa, já está acontecendo. Aí eu comecei a acordar para isso. Aí veio essa pandemia, eu tive que aprender a mexer com tecnologia, atualizar, então serviu para sair da zona de conforto também. Gente, vamos lá, né? Já conversamos demais. Mas é bom a gente trocar umas ideias para a gente se conhecendo também. Isso aí É uma coisa muito distante, né? é verdade. Gente, continuando então, dentro do que a gente está estudando, tá? Não estou fugindo aqui de assunto, não. Nós estamos falando de processo de produção. O processo de produção bem feito, ele visa a produtividade. E a produtividade hoje é a arma da competição, né? O que está faltando no Brasil, isso é exatamente essa competitividade, né? A gente tem, às vezes, muitas vezes, a gente tem essa competitividade dentro da empresa, mas a infraestrutura do país, às vezes, atrapalha, né? Infraestrutura de transporte, infraestrutura de portos, e aí não é culpa da gente, que somos nós lá na nossa engenharia de produção, fazemos tudo certo, mas aí o próprio país também não colabora, né? E aí a gente acaba perdendo competitividade. Então, acontece de ter boas empresas no Brasil, ótimas empresas, com pessoas muito bons, engenheiros maravilhosos, mas que o país perde também em virtude da sua infraestrutura. Bom, produtividade, só para conceituar, eu não leio muito o que está escrito aqui, vocês sabem disso, eu ponho aqui para depois servir de material para vocês. Eu sempre falo, produtividade é fazer mais com menos, é usar os recursos com eficiência, tá? E também com eficácia, né? Não é só eficiente. Agora, tem alguns tópicos aqui. Como que eu posso aumentar minha produtividade? Então, isso aí vai ser para vocês aí, serve para vocês num trabalho talvez de consultoria, então você precisa de aumentar a produtividade. Bom, aí volta agora nos processos de novo. Qual é o método de trabalho que eu estou tendo? Entendeu? O método de trabalho que é adotado na empresa. Será que não poderia fazer diferente? Né? É uma questão de você observar. Às vezes é possível fazer diferente, às vezes é possível eliminar algum processo produtivo ali no meio que não está fazendo mais sentido e que você pode, né, eliminar. Aí vamos lá. Como que eu posso aumentar a minha produtividade? A minha mão de obra é treinada, é qualificada, é motivada? Entendeu? É importante a gente ver isso. Gente, não segure funcionário ruim, tá? Eu sei que não sei o que passa na cabeça de vocês. Eu sei que demitir é uma coisa traumática, é ruim, mas se você ficar sendo bonzinho com outra pessoa, você que vai sair prejudicado, entendeu? Porque nós precisamos de resultados de outras pessoas. Então, se você vê, se você deu chance, deu oportunidade e a pessoa não correspondeu, não deve se ficar com essa pessoa, tá? A gente precisa ter pessoas qualificadas. E hoje em dia, a gente vem percebendo, eu sou muito mais velho que vocês, né? Às vezes eu tenho o dobro da idade de muitos de vocês. A mão de obra tem caído muito, a qualidade da mão de obra tem caído muito. Pelo amor de Deus, não se sentem ofendidos, que eu ainda não conheço muito vocês. Até, por exemplo, em termos educacionais, se um dia eu estava olhando, é uma coisa que a gente faz sem perceber. Gente, para uma crítica, mas não para vocês, tá? Não fique chateado comigo, não. Mas até em outros cursos que eu dou aula. Eu pego as minhas primeiras provas, quando eu comecei, o nível era muito maior e parece que vai caindo, entendeu? E porque tem entrado uma turma mais fraca, com mais dificuldade de fazer conta de percentual, igual vocês vão trabalhar com estatística, a gente percebe muita dificuldade em matemática. O Brasil tem essa dificuldade, né? Você vê aí nos rankings aí, entendeu? Então, não estou falando assim de vocês, não, pelo amor de Deus, tá? Eu nem conheço vocês ainda para poder falar isso. Eu estou analisando a educação de um modo geral. Mas, por outro lado, como eu falei com o Pedro Gurinha mesmo, eu também estou dando aula lá no ensino médio, aí já está vindo uma galerinha melhorzinha, entendeu? Então, parece que foi aí um lapso que teve, com alguma política educacional mal feita aí, que deu um certo lapso aí de... Né? A minha esposa dá aula para o Estado, ela falou que teve uma época aí que o Estado não estava mais reprovando. Pode ser isso. Aí essa geração está chegando, entendeu? E há uns tempos atrás eu estava notando isso.
E isso a gente tem perdido produtividade disso, porque esse pessoal que entra no mercado de trabalho, e vocês vão sofrer, porque vocês vão liderar esse pessoal, entendeu? Então, é preciso a gente recuperar isso aí. Mas isso também envolve também um pouco de política pública, tá? Em termos de educação. O Brasil nunca colocou a educação como prioridade, e isso vem atrapalhando. Uma outra situação que pode aumentar a produtividade é o uso da tecnologia, né? A tecnologia está aí. Se a empresa não investir, ela vai ficar para trás. Eu não tenho como trabalhar hoje se eu não renovar o meu maquinário, as minhas tecnologias que são empregadas na empresa. Uma outra questão que faz aumentar a produtividade também é trabalhar com estoque reduzido. Hoje tem empresas que trabalham com just in time. Nem todo mundo pode se dar o luxo, né, de trabalhar no sistema just in time. Vocês já fizeram visita lá em Contagem? A Fiat? Já parece que já levaram vocês, não já? Alguém pode me responder, por gentileza? Em Contagem, na montadora da Fiat? Já, não já? Alguém respondeu, não ouvi. Não levaram? Seria interessante também a gente pensar nisso, se Deus quiser, qual eu falo, né? Estou torcendo para a vida voltar ao normal. Lá em Contagem, na Fiat, eles trabalham com just in time, mas o que a Fiat fez? A Fiat colocou, ela fez uma redução de quadro de funcionário e falou assim, vamos supor, que a Oceane trabalha para mim, a Patrícia e o Pedro. Eu falei, olha, vocês montam uma loja, você vai montar uma loja disso, a Oceane monta uma loja disso, a Patrícia monta uma loja disso, e vocês vão ser o meu fornecedor. Ou seja, terceirizou, né? Ao invés de você trabalhar para mim, vocês abriram uma loja e vocês fornecem. E aí, de manhã, os caminhões passam nas lojas, recolhem e leva para a linha de produção e o produto sai, o carro sai montado e vai embora. Eles não trabalham com estoque. Qual que é a vantagem? Bom, não tem estoque, não tem armazém, não precisa gastar com espaço, não precisa gastar com seguro. Na verdade, o estoque está nas lojas. Mas isso no Brasil não são todas as empresas que têm todos os fornecedores perto, né? A Fiat fez toda uma estrutura. Então, eu estou te falando isso, porque se um dia que você for visitar lá, vocês vão ver, é uma cidade. A Fiat ali é uma cidade. É tudo muito próximo. Aí eles conseguem trabalhar com just in time, entendeu? Eles trabalham com estoque zero mesmo. E aí fica muito melhor. E aí, outra coisa que eu posso aumentar minha produtividade. O arranjo físico, né? Colocar as pessoas próximas, é o tal do layout. E o terceiro é a limpeza, a padronização, a constância, a ordem. Você já sabe o que vai fazer, né? Então você se torna mais produtivo. Vamos falar então do primeiro caso aí, que é o método de trabalho, né? Está relacionado ao processo produtivo, às suas atividades. Está relacionado a buscar melhor proveito da mão de obra. Aquilo que eu falei, deu gargalo aqui e tem pessoal parado aqui, de repente eles podem vir dar um socorro aqui. Por que não? É um treinamento, né? Essa palavra otimizar, eu adoro essa palavra, né? A otimização de espaço, tempo, racionalizando o trabalho. Eu comentei com vocês o que é o conceito de otimizar, né? É melhor do que reduzir. Otimizar é usar com sabedoria, entendeu? Eu tenho um espaço, usa com sabedoria. Eu tenho tempo, usa com sabedoria. Eu tenho os recursos, usa com sabedoria. É só isso. Usar técnicas, né? Que resulta na interação de métodos com uma situação refletindo maior produtividade. Usar técnicas que resultam que os métodos se interagem, se conversam, se tem um processo racional, entendeu? E aí você vai refletir na maior produtividade. Gente, mão de obra qualificada trata-se de um desempenho de excelência que eleva o grau de produtividade da empresa. Eu sugeria que vocês, na hora de contratar, vejam a qualificação da pessoa, né? Normalmente eu prefiro pessoas que tenham estudado em curso superior. Eu acho que isso ajuda, porque a faculdade é um lugar que desenvolve pensadores, pessoas que refletem, né? Eu estava falando, Pedro, eu acabei me esquecendo. No início da aula a gente estava conversando. Um grande problema cultural do nosso país principalmente, a gente mede vocês, pelo amor de Deus, vão tentar separar as coisas. Vocês têm que medir produtividade com números seguros, né? Horas, homem, isso é normal na linha de produção.
Mas a produtividade do trabalhador mental, e nós, embora a gente trabalhe na linha de produção, nós somos trabalhadores mentais. Eu vou chegar lá para vocês fazerem, vocês entenderem. Patrícia, Kelciane, Pedro, Pablo, a galera que está aí presente na aula aí, né? Que tem um pessoal aí, deixa eu ver mais aqui, acho que tem esse pessoal mesmo. Oswaldo, Vandérica, né? Nós trabalhamos com a mente, embora a gente trabalhe na linha de produção. Medir a nossa produtividade é muito difícil. Peter Drucker já fala isso. Medir a produtividade do trabalhador mental é difícil. E por que eu estou falando isso? Agora, medir a produtividade do trabalhador da linha de produção, aí é fácil. Você pode medir por peças produzidas, por horas trabalhadas, né? Homens, máquinas, enfim, tem várias formas de medir e é matemático. Mas como que eu vou medir a produtividade do Pedro, da Patrícia, que é um trabalho mental, é um trabalho tal. E no Brasil a gente peca muito, porque a gente exige produtividade do trabalhador mental. Eu vou dar um exemplo, vocês vão talvez até rir. Se eu chego na minha empresa e vejo o Pedro parado, pensando, eu vou falar assim, aí Pedro, vida boa, hein? E tal. Você ganha para fazer isso, para ficar pensando, nem que seja para uma brincadeira, aquela brincadeira com fundo de verdade, mas na verdade eu estou querendo chamar a atenção do Pedro, principalmente se eu for o chefe dele, né? Mas, gente, o nosso trabalho é pensar. A gente não dá valor muito para isso, não. Eu já notei isso. A gente é exigido a estar ali, ó, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que o nosso trabalho é mental. Muitas vezes o Pedro está pensando em alguma coisa, alguma melhoria, está pensando em alguma, entendeu? Em relação a melhorar a produtividade, porque nós somos cabeças pensantes. Então, é muito interessante isso, porque é muito cultural isso. A gente é muito exigido a estar o tempo todo. O que eu costumo falar, que a gente tem que ter uma ociosidade produtiva, né? Tem um pensador que defende isso. É o ócio produtivo, né? E é o momento em que você tem que pensar. Às vezes você tem que sair da sua empresa para descobrir soluções. Não é? Sabe quando a gente está muito envolvido no problema, a gente não enxerga o problema? Uma vez que você sai, que você faz uma visita técnica, que você vê o tal do benchmark, que você vê como é que uma outra empresa está trabalhando, que você vai arejar a sua cabeça, entendeu? Então, por exemplo, fazer uma visita técnica, fazer uma viagem, conhecer outros processos de produção, conhecer outros, isso vai arejar, você volta diferente. Então eu estou só abrindo uma exceção sobre essa questão de mão de obra qualificada. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tá? E aí eu estou dando um conselho, sair um pouquinho da matéria para dar esse conselho. Então, nós somos cabeças pensantes. Eu, como professor, eu tenho que estar sempre estudando, eu tenho que estar sempre lendo. Então, o fato de eu pegar uma revista e ler, eu preciso de estar bem informado para passar para vocês. E alguém vai falar, lá, fica lendo, é isso que é vida. Às vezes está na sua casa lá de bermuda, né? Então, por isso que eu estava comentando com o Pedro, um dos grandes problemas que o Brasil custou a implementar o trabalho remoto é isso. É essa exigência de estar vendo a pessoa produzir, porque é cultural. Os Estados Unidos já estavam no trabalho remoto. Eu tenho um livro aqui que já fala desde 2008 que já é não sei quantos por cento do trabalhador trabalha em regime remoto. Mas para isso nós temos que mudar a nossa cultura, acabar com o paternalismo, acreditar mais nas pessoas, colocar metas, entendeu? Objetivos, e aí a coisa anda. Bom, aí quando eu estou falando de mão de obra qualificada, tem que estar baseados em conhecimento técnico, postura profissional e capacidade de enfrentar desafios, né? A exigência do mercado exige cada vez mais pessoas com formações e capacitações. Esse é um dos grandes empecilhos que está impedindo do Brasil chegar em competitividade externa, né? Só para vocês terem uma ideia, na indústria que eu trabalhei, comprou maquinário da Bélgica e teve que trazer mecânico da Bélgica para montar o maquinário aqui, entendeu? Pagava hotel para o cara, o salário do cara, eles trabalhavam aqui, passaram uma perda nada por causa do calor, trabalharam todo mundo de bermuda, aceitaram esse trabalho de bermuda, e vinham os homens brancos, né? Parecia... E eles vieram por quê? Capacidade técnica, a gente não tinha pessoas para trabalhar. Aí depois a empresa pagou para os nossos mecânicos ir para a Bélgica para pegar know-how para vir para cá. Isso é legal, aí está desenvolvendo a capacidade técnica dos nossos funcionários aqui.
Outra coisa que a gente tem que ter, funcionários que têm um espírito competitivo, mas não é aquela competição predatória, competitivos internamente, querer fazer o melhor, entendeu? Ter essa ânsia. E pessoas hoje com inteligência emocional, não basta também ser somente técnico, né? A gente lida com pessoas, então precisa de ter um bom relacionamento, relacionamento interpessoal, e eu estou falando isso porque o engenheiro, agora vai uma crítica também construtiva, o engenheiro é muito matemático, ele esquece um pouco o lado humano, entendeu? Então, tomem cuidado, porque é bom também ter essa questão da inteligência emocional. A tecnologia é o uso dos recursos, né? Tanto as máquinas quanto a inteligência da máquina. Então, é hardware, software, que facilita o trabalho. Hoje em dia, vocês sabem disso, né? Você compra uma máquina e ela vai se tornar mais produtiva, ela vai fazer mais, né? E eu volto a falar, as empresas têm investido muito em máquinas. Praticamente, se você vai numa linha de produção, você quase não vê mais ser humano lá dentro, né? A robótica, você vê esteiras, você vê o produto passando em esteiras, isso tudo ajuda a reduzir gastos, né? A máquina é um investimento que você faz inicialmente, mas depois ela é mais manutenção e atualizações. Agora, o operário você tem que estar trabalhando, pagando ele fica doente, né? Então, a gente sabe que é uma realidade. Hoje em dia, eu me lembro que eu fui numa palestra, às vezes muitas vezes a gente fala assim, porque eu vejo pessoas fora do nosso ambiente, né? Falando assim, mas é a máquina que causa desemprego. Eu não concordo muito com essa afirmação, não. Isso para país pobre pode até ser. O Japão é o país que tem a maior tecnologia e o índice de desemprego lá é quase zero. Entendeu? Tudo lá é tecnologia. Mas é porque desenvolve outros tipos de mão de obra. O problema é o seguinte: quanto mais uso de recursos tecnológicos a gente faz, mais cabeças pensantes vão precisar. Vai diminuir as pessoas de baixa qualificação. Isso aí é certo. E é onde que acontece em país pobre. Por que que no país pobre, como é o nosso caso, né, as máquinas substituem o homem? Porque o que vai lidar com a máquina vai ser só a pessoa que tem um certo nível educacional. E aí eu fui numa palestra interessante que eu não esqueço dessa frase. O cara escreveu lá: se você não quer ser substituído por uma máquina, não seja uma máquina. Ou seja, o que ele quis dizer? Se você está vendo que o seu trabalho é repetitivo, que o seu trabalho não agrega mais valor, a gente tem que ter essa percepção. É o que eu falei com o Pedro Gurinha mesmo. A gente tem que ter essa percepção. O meu trabalho não agrega, gente. Se o meu serviço é só ficar fazendo isso aqui, se eu inventar uma máquina que faz isso aqui, vai me substituir. É onde que eu falo que o trabalho pensante, por isso que é importante a gente fazer um curso superior, por isso que é importante a gente participar de palestra, por isso que é importante a gente não parar de estudar, por isso que é importante a gente estar sempre à frente, né? Analisando, refletindo, discutindo. Curso superior é para isso também, não é só para aprender técnica, não é só para aprender cálculos, mas é para discutir, porque aí a gente vai sair à frente. A tecnologia hoje são diversos aparatos, né, que tornam a empresa produtiva, sem o uso intensivo de mão de obra. A finalidade é essa. A pessoa investe em máquina que é para reduzir a mão de obra mesmo. Isso aí não tenho dúvida. Né? Ela reduz custo e aumenta a produtividade, porque você vai investir. Primeiro, máquina é investimento. Ela faz parte do ativo. Né? Então, não é despesa. E aí ela vai reduzir despesa com mão de obra. Né? Custo com mão de obra. Por que estoque reduzido é importante a gente trabalhar com estoque reduzido? Porque elimina espaço, reduz custo com seguro, reduz mão de obra, conforme eu falei com vocês, não vai ter uma pessoa para ficar trabalhando lá no armazém, reduz custos, recursos financeiros que ficam parados na ociosidade, evita desperdício de uso despreocupado quando há abundância de recursos, né? Vocês sabem que é natural, né? Quando você vê a abundância de recursos, a tendência é gastar mais. Isso aí é certo também. Isso aí é natural. Eu já dei o exemplo da otimização de recursos. Se eu der um trabalho para vocês fazerem de 3 meses, vocês vão desperdiçar esse tempo todo para fazer faltando 2 dias para entregar o trabalho. A gente tem tendência a desperdiçar quando o recurso é demais. Entendeu? Quando é de menos, né? Se eu falar, gente, vocês têm um trabalho para me fazer em 3 dias, vocês vão se tornar produtivos. Ou seja, vocês vão usar melhor o recurso, tempo. Gente, o arranjo físico que está ligado ao layout, você tem que diminuir a movimentação dentro da fábrica, tá? Se você vê pessoas andando de um lado para o outro, é porque tem alguma coisa errada.
Então, você tem que criar uma estrutura. Às vezes, até envolve uma construção civil. Às vezes, você vai ter que mexer em umas paredes, fazer uma obra, entendeu? Para que o planejamento fique melhor. Então, é uma estrutura planejada. De repente, você tem que replanejar, porque a empresa cresce, aí aquela construção já não é mais adequada, você tem que trazer o armazém para dentro da fábrica, e, enfim, mudar tudo. Então, é a disposição das máquinas no processo fabril de forma racional, que a gente chama de layout, eliminação de gargalos no processo, eliminação de ociosidade, eliminação de tempo de espera, um conforto no ambiente de trabalho, também eliminando improvisações. Eu não sei por que parece que a gente assimilou que produção tem que ser um lugar sujo, né? Feio. Quando eu faço visita técnica, tem hora que eu assusto. Parece que, não sei, associou culturalmente que produção pode ser um lugar sujo, né? Assim como um mecânico de carro, né? Você vai numa oficina de carro, parece que é uma sujeira danada, não tem a ver, a gente acostuma. Tudo a gente acha que é normal, entendeu? O setor de produção não precisa ser um lugar sujo, não. Pode ser até um lugar que às vezes com um certo barulho, entendeu? Mas sujo não precisa de ser. E a gente teve essa noção. Gente, conforme eu falei também, eu nas minhas aulas presenciais, eu não sei se é possível passar, algum professor já passou filme para vocês aqui? Eu não sei, se parece que deve travar, porque eu tenho vários filmes aqui de processo produtivo, eu tenho DVDs, também tenho no próprio computador, que nas aulas presenciais eu reservava o data show e jogava lá. Então, eu mostrava para pessoas como é que produz algumas coisas. Essa do boné, eu vou mandar o link para vocês. Aí vocês assistem, é link de 8 minutos, vai valer a pena. Depois eu vou perguntar se vocês assistiram. Eles passam pelo YouTube, Alexandre. Passa, dá para passar Passa. aqui na aula Não, normal. normal? Eu não sei quem me Normal. falou que trava e eu nunca me arrisquei. Então, Não. eu vou Pode ser que passar. trava um pouquinho por causa da internet, mas se a internet é boa, trava não. Então tá, é bom saber. Aí eu vou Mas passar você então. tenta, hein? Eu tenho um Uhum. monte. E toda vez que eu passei, os alunos gostaram, porque vê, né, cara, o negócio na praia, vê É Kanban, legal. vê Just in Uhum. Time, né? E sempre tem. Então vou procurar aqui e vou passar para vocês, tá bom? Então é bom, já Beleza. fiquei sabendo disso, porque semestre passado não dei aula que havia necessidade de passar filme, né? As minhas aulas eram mais de cálculos e tal. Então não teve necessidade. Agora eu estou vendo que seria legal. Deixa eu ver aqui. Travou, gente, alguma coisa? Espera aí. Só um minutinho que parece que travou aqui. Travou aqui o PowerPoint que travou, eu estou retornando, tá? O Pedro, você que tem áudio aí, ou quem tiver o áudio, tá apresentando para vocês a tela? Tá aparecendo Agora aquele tá. arranjo físico. Aparecendo o quê? Arranjo físico no PowerPoint. Ah, tá. Agora saiu. Agora é só você. Tá, pera aí então. Só um minutinho. É porque deu problema aqui mesmo, tá? Eu vi aqui. Tá abrindo aqui, gente. Só um minutinho, por gentileza. Isso, agora vou voltar a apresentar. Tá apresentando, não tá? Tá escrito produtividade. A produtividade. Tá. Tá sim. Eu voltei lá pro início da. Agora ficou tudo preto. Aqui tá aparecendo produtividade. Tá, é.
e, e, e travou num... Espera aí, só um minutinho, gente. Estou tendo algum problema nessa... Vamos lá, vamos tentar. Vocês vão acabar perdendo a paciência. Vamos ver aqui. Bom, aí nós vimos, então... Não está indo, cara. Interessante. Aí faltou, então, eu estava falando de métodos, né? De métodos de trabalho. Aí depois faltou a limpeza, a arrumação, que a gente chama lá, limpeza, ordem e padronização, que faz aumentar a produtividade. E os japoneses chamaram de 5S, né? Que é implantar a gestão da qualidade, implantar a cultura, né? De higiene de um ambiente, método, constância de propósito. E o que os japoneses implantaram denominado 5S, que a gente vai passar rapidamente, que vocês já me falaram, né? Pelo menos as outras turmas me falam que já sabe, já está careca de saber dos 5S. Alguém não sabe o que é 5S? Pode falar a verdade. Espera aí um minutinho, gente. Travou aqui de novo. Hoje está danado, hein? Está abrindo aqui um outro arquivo, gente, rapidinho. Vamos lá. Eu perguntei aí, está faltando 4 minutos, eu vou passar rapidinho sobre essa questão do 5S, porque toda vez que eu dou aula no curso de engenharia de produção, as pessoas já me falam que já estudaram o 5S, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar, né? Acho que a grande maioria já ouviu falar. Sim. Então. Bom, então eu também nem estou conseguindo aqui abrir, eu acho que está dando algum problema no meu PowerPoint. O 5S é são técnicas, né, que o japonês implementaram, isso já foi sucesso, mas ainda ela é praticada, só que ela não é mais praticada como um programa, ela já foi incorporada, entendeu? E são aquelas coisas simples que a gente aprende, cada coisa no seu lugar, a gente aprende desde criança, né? Limpeza, higiene, manter as coisas no lugar limpo. Isso falta, gente, até em termos, até que é para a planilha, mas isso falta até em termos de cidadania, né? A gente percebe isso no Brasil. Você vai em banheiro é muito sujo, você vai lixo na rua, garrafa PET. Então, isso falta ser incorporado também na sociedade. Já viram quando dá enchente, principalmente em São Paulo, que passa na televisão, aí fica aquela água lá, aí você vai ver um monte de garrafa PET boiando. Assim, a gente culpa muitas vezes o governo, mas tem também uma questão aí de cultura, de educação, que a gente fala, né? A gente fala aqui na faculdade, que eu falei, nós somos cabeça pensante, e que as pessoas não implementam na vida delas. E aí que elas não vão implementar na empresa mesmo. Entendeu? Então, é outro desafio que vocês vão passar. Porque dependendo da turma que você for lidar, do ambiente de trabalho, né? Se for pessoas assim, com um trabalho mais braçal, e que a pessoa às vezes não tem, né, não teve essa educação, né, no sentido formal que eu estou falando, tá, gente? Vocês vão ter essa dificuldade, entendeu? De lidar com isso, né? Porque as pessoas, elas não fazem isso em casa, como é que vai fazer isso na empresa? Como é que vai manter o banheiro limpo da empresa? Né? Como é que vai jogar lá
o lixo no lixo. Hoje em dia tem essa questão de você de separar o lixo, né? Então, gente, aqui eu estou tentando passar aqui, ó, que vocês já me falaram, otimizar os recursos, tá vendo? Eu vou postar isso lá, de qualquer maneira, para quem quiser, né? É você classificar de acordo com o uso, se você usa constantemente, colocar mais próximo, se usa ocasionalmente, colocar um pouco mais afastado, se usa raramente, separar num determinado local, entendeu? Sem uso potencial de expor, vender, né? Enfim, aí você tem que ou transferir para um lugar que é mais útil. Então, são coisas assim que a gente pode fazer e adotar como estilo de vida também, né? Então, a gente usa o senso, que as palavras são japonesas, a gente fala aqui no Brasil senso de organização, né? Por que é importante o senso de organização? Porque você vai ter maior rapidez para encontrar as ferramentas, e tudo isso é tempo, aquilo que eu falei, você vai economizar 3 minutos, 4 minutos. Se você perder ali 5 minutos procurando uma ferramenta, você já está atrasando, entendeu? E cansando, estressando, entendeu? Então, tudo isso, o senso, isso aí, por que isso saiu em desuso, vamos dizer assim? Não é que é em desuso, porque isso já deve estar incorporado ao seu estilo. Isso aí a gente tem que aprender lá no primário, lá no... Gente, está terminando, falta 1 minuto. Quero pedir perdão para vocês aí por ter travado, entendeu? Peço desculpa. Na próxima vez eu vou ver o que está acontecendo aqui. Parece que foi alguma coisa no meu computador. E agradecer a presença de vocês. Vou pensar agora, então, sobre a questão de passar filme, entendeu? Para também a aula não ficar muito cansativa. Porque a aula remota é legal, mas é cansativa. Eu sei que é. Para a gente que está dando aula e para vocês que estão recebendo a aula. Pessoal, um bom final de semana para vocês. Segunda-feira nós estamos juntos aí, se Deus quiser. Tá bom? Valeu, Alexandre. Fique com Deus. Boa noite. Fique com Deus Boa também. noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí, tá? Pela presença. Nada. Boa noite.